Vamos para o terceiro vídeo sobre como foi sair do interior da Paraíba para estar hoje na Califórnia. Mas para vocês que não sabem, meu nome é Mariana, sou brasileira, moro nos Estados Unidos, no estado da Califórnia com meus 3 filhos sozinha. Sou mãe solo. Aqui é um dos estados mais caros para se morar, nos Estados Unidos. E também é o estado que mais tem pessoas. Mas vamos ao vídeo. Como nos últimos 2 vídeos eu falei como foi o primeiro vídeo foi como foi a minha infância no interior da Paraíba, na cidade chamada Engar, onde eu nasci. Depois, no segundo vídeo, falo para vocês como foi a adaptação dos meus pais no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, no bairro Rio das Pedras. Para vocês que não sabem, o Rio das Pedras é um bairro muito precário para as pessoas que vêm... mora lá muito mais nordestinos. Que mora lá é mais nordestinos, entendeu? As pessoas saem do Nordeste para tentar a vida na cidade grande, no Rio de Janeiro. E foi dessa forma que os meus pais fizeram também. Até que no último vídeo eu falei que eles pegaram e venderam a casa que eles conseguiram pelo governo, depois que a casa do Rio das Pedras foi derrubada. E então, vamos começar aí. Eles pegaram, meu pai vendeu a casa e foi morar em João Pessoa. Quando ele foi morar em João Pessoa, eles passaram um tempinho lá em João Pessoa, não conseguiram se adaptar, porque naquela época não tinha oportunidade de trabalho, não sei como está agora, mas estou falando daquela época, mais ou menos 20 anos atrás. Então, não tinha muitas oportunidades de trabalho. Meu pai virou catador de latinha, papelão. Ele virou teve um mini comércio de ferro velho, né? Depois disso, eles voltaram para o Rio de Janeiro de novo, passaram não sei quanto tempo, mais ou menos 1 ano, mas aí eles voltaram e foi morar no Rio das Pedras. Guarda esse nome Rio das Pedras que eu vou falar aqui ele mais outras vezes. Eles voltaram a morar no Rio das Pedras, não deu certo. Aí foi quando eles voltaram a morar em João Pessoa, eles se separaram. E por quê? Gente, não vou falar mal da minha mãe, até porque minha mãe já faleceu. No vídeo futuro eu falo como foi isso, mas minha mãe já faleceu. Mas minha mãe não era nenhuma santa, mas meu pai tampouco era muito santo. Meu pai, para poder minha mãe deixar meu pai teve que... ele saía de casa por 12 vezes. Saía, ficava meses fora e depois voltava. Minha mãe que ficava cuidando da casa e dos filhos. Até que minha mãe chegou e falou, chega, quem vai fazer isso agora sou eu. E minha mãe pegou, se separou do meu pai. E nessa separação da minha mãe com meu pai, recapitulando aqui, lá no Rio, na última vez que a gente foi morar no Rio das Pedras, a minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, conheceu um cara mais velho que ela. Eles ficaram juntos, se casaram, se juntaram, depois se separaram, tiveram filhos, se separaram. Esse cara separado, minha mãe separada, foram morar junto. Os dois foram morar junto. Não é o certo, mas foi isso que aconteceu. Minha mãe separada, esse cara separado, os dois foram morar junto. A família, os irmãos não gostaram, não quis essa relação. Muitos ficaram do lado do meu pai. Eu não fiquei do lado do meu pai, porque meu pai não era nenhum santo. E também porque eu preferi ficar do lado da minha mãe. Então, eu fui morar com minha mãe e a maioria dos meus irmãos, os que não se casaram, né? Porque as minhas irmãs mais velhas todas se casaram, lá no Rio das Pedras. A maioria se casaram. E os mais novos, uns ficaram com meu pai e outros ficaram com a minha mãe. E eu fiquei com minha mãe, com mais 2 irmãos. Até aí tudo certo. Minha mãe morando com esse cara, que também não é Furoki Xixere, mas ele também já se foi, já se partiu dessa pra... Não sei se foi pra melhor, não sei se foi pra melhor ou foi pra pior, mas ele já partiu. Eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe em casa. Lembro que eu vendia sacolé de gin, minha mãe ia pra roça,
plantava as coisas no roçado, né? Plantava macaxeira, feijão, milho, coentro, cheiro verde, cebolinha, essas coisas da roça. Mamãe plantava e eu ia vender nas casas das pessoas, batia de porta em porta. Fui vendedora disso, fui vendedora de din-din, fui vendedora de cocada, de doces. Então, eu ajudei muito minha mãe. Até fui pedir esmola. Já pedi esmola nessa época, porque foi na época que o meu padrasto ele foi morar no Rio de Janeiro e eu fiquei sozinha com minha mãe. Então, pedi esmola também. E vendi muito din-din, porque nessa época também o meu irmão mais velho, ele foi preso por um crime que ele não tinha cometido. Meu irmão fez muita coisa errada, mas nessa época, nesse crime que aconteceu, ele não era culpado. Mas aí a polícia prendeu ele por mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos. E para poder comprar as coisas para ele na cadeia, eu tive que vender sacolé, din-din, essas coisas, para poder comprar coisa para ele na cadeia. Então minha mãe fazia as coisas e eu vendia. E eu pedi esmola também na Ceasa, já catei tomate do chão, já batia nas portas das pessoas pedindo esmola, pedindo uma comida. Foi assim a minha infância. Pedi para ajudar minha mãe em casa. Então, nessa época foi uma época de muito sofrimento. Até que, com meus 12, 13 anos, é uma parte que eu não gosto muito de falar. O irmão da minha mãe foi morar com... Hoje eu posso falar porque minha avó já está falecida. Então, hoje eu consigo falar. Antigamente eu não falava porque eu não conseguia falar, mas hoje eu falo. Um dos irmãos da minha mãe foi morar com a minha mãe lá na casa da minha mãe e eu acabei sendo abusada por ele. Fui abusada por ele enquanto eu dormia, até que uma vez eu não estava dormindo e ele fez e eu senti e foi horrível as lembranças e tudo. Então eu fui abusada por ele. Aí, e não foi só uma vez. Tudo bem. Não, tudo bem não, gente. Tudo bem não. Esse foi o vídeo de hoje. No próximos vídeos eu conto pra vocês como foi depois disso, depois que isso aconteceu. E aí eu falo que eu saí de casa, fui morar com meu namorado da época, que é o pai das minhas filhas. Considero como pai das minhas filhas. E é isso, gente. Depois a gente conversa mais, tá bom? Beijo, se ama, se cuide, se coloca em primeiro lugar. Que o resto acontece. Bye.